Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora o nosso Tarde Leve. E agora, uma terça-feira da semana e uma quinta-feira teremos o nosso consulta ao doutor. E Olá hoje, pessoal, nosso boa tarde, convidado, nosso boa doutor, noite, bom é o dia. doutor Está Luiz começando Fernando o nosso Lima, de Tarde Volta Leve. Redonda, cirurgião vascular. Então, bora lá então. Prazer Nosso estar aqui falando com vocês. bate-papo, consulta O cirurgião com vascular doutor. é aquele médico responsável pelo diagnóstico e o tratamento das doenças que vão acometer as veias e as artérias. Portanto, qualquer doença que acomete essas estruturas ficam aos cuidados do cirurgião vascular. No caso das artérias, nós temos com maior incidência as doenças obstrutivas de artéria carótida, que podem aumentar o risco de acidente vascular cerebral, as doenças obstrutivas dos membros inferiores, que podem colocar em risco a viabilidade deles, e as doenças que acometem a aorta, que é a principal artéria do organismo, e que podem ser tanto acometidas por doenças obstrutivas ou mesmo por doenças aneurismáticas, ou seja, uma dilatação anormal dessa artéria que pode levar ao risco de ruptura e sangramento, um quadro que pode ser fatal. No caso das veias, nós temos a doença de maior incidência, que são as varizes, que tem uma grande incidência na população em geral, e as tromboses, que se dá pela formação de um coágulo dentro de uma veia e que pode ter como complicação grave a embolia pulmonar, que é quando esse coágulo se solta, viaja pela circulação até chegar ao pulmão e causando a obstrução das artérias pulmonares. E essas são as doenças que mais levam o paciente ao consultório do cirurgião vascular. Algumas delas, como a trombose ou mesmo os quadros de varizes, podem causar algumas alterações relacionadas à dor, a inchaço, que acabam fazendo com que o paciente procure o cirurgião vascular. Já outras doenças, como por exemplo o aneurisma de aorta, podem ser doenças silenciosas, que só se manifestam realmente quando o paciente apresenta uma ruptura. Por isso é importante a consulta com o cirurgião vascular para se fazer um check-up vascular, em busca de alguma alteração ou de alguma doença, principalmente se o paciente já tiver algum fator de risco, como pressão alta, diabetes, tabagismo, colesterol alto ou mesmo uma história familiar, que aparece ao fim do dia, principalmente quando ela está relacionada ao inchaço, pode ser sintoma de doença circulatória, principalmente de varizes. Mas é importante ressaltar que nem sempre ela vai se manifestar como dor. Muitas vezes o paciente tem só inchaço, ou tem uma sensação de peso, de cansaço, formigamento. Alguns pacientes apresentam cãibras ao fim do dia e principalmente à noite, e isso pode ser sintoma de varizes. E o importante é notar se esses sintomas aparecem quando o paciente fica longos períodos sentado ou em pé parado. Tentar reparar se esses sintomas ocorrem em dias mais quentes, pois o calor favorece o aparecimento dos sintomas de varizes, e no caso das mulheres, se esses sintomas estão relacionados ao período pré-menstrual, que é uma época em que esses sintomas são muito comuns nas mulheres que têm tendência a apresentar o quadro de varizes. Sendo assim, se o paciente apresenta qualquer um desses sintomas, o ideal é marcar uma consulta com um angiologista ou um cirurgião vascular, porque através de uma anamnese bem colhida, de um exame físico detalhado e de alguns exames complementares, um diagnóstico pode ser estabelecido e o tratamento instituído. Essa é uma pergunta bastante interessante e que a gente recebe no dia a dia do nosso consultório. Os vasinhos e as varizes fazem parte da mesma doença, que é a insuficiência venosa crônica. Porém, os vasinhos são aqueles vasos fininhos, bem superficiais, avermelhados ou azulados, que medem em torno de 1 milímetro ou menos. Já as varizes são veias dilatadas, volumosas, tortuosas, que muitas vezes se apresentam em alto relevo e que medem mais de 3 milímetros de diâmetro. Enquanto os vasinhos se localizam bem superficialmente, próximo à pele, as varizes se localizam no tecido subcutâneo, que é a gordura localizada logo abaixo da pele. Portanto, vasinhos não viram varizes, nem varizes viram vasinhos, mas eles mantêm entre eles uma comunicação. Muitas vezes o refluxo de uma varize é transmitida para um vasinho. Por isso, é importante que o diagnóstico correto seja feito e muitas vezes, quando o vasinho for tratado, aquela varize que nutre aquele vasinho seja tratada conjuntamente, para que a gente consiga ter sucesso no nosso tratamento. Lembrar que toda a nossa circulação é uma rede.
Então as varizes se comunicam com os vasinhos e os vasinhos se comunicam com as varizes, apesar de um não se transformar em outro. De risco para o desenvolvimento de varizes é a genética. Então, se a gente tem um pai e uma mãe que apresentam varizes, a nossa chance aumenta imensamente de apresentar o quadro. Porém, outros fatores podem contribuir para o aparecimento de varizes. Um deles é o gênero, ou seja, o sexo feminino tem mais chance de apresentar varizes do que o sexo masculino. Isso por questões hormonais. Os hormônios femininos atuam na parede das veias, causando alterações estruturais que vão levar à dilatação das mesmas e, portanto, facilitando o aparecimento de varizes. Outro fator é a idade. Com o passar do tempo, a tendência a apresentarmos alterações estruturais na parede dessas veias e, portanto, elas se transformarem em varizes aumenta. O tipo de ocupação que o paciente exerce, ou seja, aquelas profissões onde a pessoa é submetida a longos períodos sentada ou mesmo em pé parada, nós temos uma estase do sangue na periferia, isso dificulta o retorno do sangue das pernas para o coração. Esse sangue parado causa a dilatação dessas veias e, portanto, facilita também o aparecimento de varizes. E, por último, o sobrepeso e a obesidade, que também podem ajudar no aparecimento das varizes. E mesmo sendo uma doença de determinação genética, alguns hábitos de vida podem ajudar a prevenir o quadro, como não se manter sedentário, o controle do peso através de uma alimentação saudável e a prática de exercícios e uma boa hidratação. Lembrando que a maior parte do nosso corpo é água e a circulação é composta também de água. Então, quanto melhor hidratado, mais nós vamos favorecer uma circulação saudável. Hábitos de vida saudáveis, que vão incluir uma alimentação regrada e balanceada, a prática de exercícios físicos regulares e o controle dos fatores de risco, ou seja, do diabetes, da pressão alta, do colesterol alto, do tabagismo, da ingestão exagerada de álcool. Controlando esses fatores de risco, nós vamos estar também favorecendo uma circulação saudável. E se você trabalha muito tempo sentado ou em pé parado, procure se movimentar. Isso vai facilitar o retorno do seu sangue e vai ajudar a prevenir algumas alterações relacionadas ao aparecimento de doenças vasculares como as varizes. Se você já apresenta varizes ou vasinhos, apresenta algum sintoma relacionado a eles, como inchaço, dor, sensação de peso, cansaço, ou mesmo se já tem uma história familiar, uma tendência genética, o ideal é que você procure um cirurgião vascular ou angiologista e já faça o seu check-up vascular, pois através do check-up nós podemos prevenir o aparecimento de doenças vasculares ou, se elas já existirem, prevenir o aparecimento das complicações. Verso de número 20, o texto diz assim: e levantando-se, foi para o seu pai, e lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Jesus nos ensinou que Deus é Pai. A oração do Pai Nosso começa de uma forma muito especial. Pai Nosso que está no céu. Jesus poderia ter começado essa oração com diversos adjetivos, mas ele fez a opção intencional de começar a chamada oração dominical com a expressão Pai. E esse Pai celestial, que é bondoso, ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos, conforme o pedido deles. Mas além de bondoso, o que mais esse Pai celestial é? Quais são as características que devem nos inspirar no exercício da paternidade a partir desse Deus que é Pai? E como que a minha relação com esse Pai celestial pode melhorar a partir do entendimento de quem Ele é? Eu quero aqui ao longo da semana estabelecer algumas características desse Pai celestial, desse Pai bondoso revelado na parábola do Filho Pródigo. E a primeira característica que eu quero trabalhar com você hoje, terça-feira, ela se apresenta na expressão corrente no texto que diz: de longe viu o seu pai.
Aquele filho mais novo tinha se afastado, ele tinha gastado o seu dinheiro, tinha se distanciado. E no seu caminho de volta para casa, ele estava ainda distante da fazenda, distante da casa do pai, mas de longe, a Bíblia diz, o seu pai o avistou. E a primeira característica desse pai bondoso que nos inspira é que ele não tinha perdido as esperanças. Eu digo para você que está comigo aqui pelo Instagram, você que está com a gente pelo Facebook, pelo YouTube, você que está aí ligadinho no rádio, não perca as esperanças. A impressão que eu tenho nesse texto é que o pai da parábola ficava ali, aguardando o retorno do seu filho. A sensação que Jesus nos passa nesse texto era que esse pai não tinha perdido as esperanças de que um dia o seu filho voltaria para sua casa. Era como se ele ficasse ali no portão ou numa janela mais alta, aguardando o retorno do seu filho. E ele o viu de longe, atento, e ele parecia saber que em algum momento o seu filho iria voltar. O Pai Celestial, o Pai da parábola, ele não perde as esperanças, ele não para de acreditar. Querido ouvinte, você que está aí do outro lado, seja como esse Pai Celestial. Que as características preciosas desse Pai maravilhoso, eles estejam presentes na minha vida e na sua vida. Espere o tempo que for necessário, mas não desacredite. Nesse tempo da espera, que as suas forças e a sua esperança, que elas sejam renovadas. Eu estou chegado até o final, não pular do vídeo nenhum, chegado até o final, e vamos agradecer muito para vocês terem chegado aqui conosco. Vocês estão chegando pela primeira vez, sou Carlos Castro, se inscreva, compartilhe, porque todos os dias teremos vídeo para você, todos os dias, na parte da manhã e na parte da tarde, tá certo? Deus abençoe e até